É porque também, pode voltar. Bom, queridos, deixa eu falar duas coisinhas aqui. Esse tema é um tema que se delonga, não é um tema que você vai chegar assim e falar. Nós vamos dar uma introdução hoje. Também nós vamos pregar juntos, todos os dias talvez, mas vamos falar juntos o tema. Também estudamos juntos, preparamos juntos. Não vai ser nada de café com leite, tá? Hoje nós damos a introdução geral. Na próxima vez vamos falar nos temas específicos, com profundidade nesse tema. Aconselho você a estar muito de coração aberto para que Deus fale com você. É um tema essencial para a vida, essencial. Palestrantes espíritas, eu nem sabia, viu? Palestrante espírita, ateu, tudo que é tipo, estão falando sobre isso. Depois é que eu descobri, que eu fui lá ver, né? O tema saiu aqui quando eu estava pregando, eu vou pregar sobre lixo da alma, depois que fui ver. O mesmo tema que eles usam, tá? Mas a gente vai seguir a linha que o Senhor tem nos dado aqui. Queria que você curvasse sua cabeça e fizesse uma oração ao Senhor. Se for possível você fazer, vai ser bom. Você fecha seus olhos e fala assim: meu Pai, eu abro meu coração para que o Senhor vasculhe e o limpe. O Senhor é o meu Pai, é o meu Senhor. Eu confio no Senhor e eu sei que Tu farás o melhor. Amém. Amém. Queridos, o tema, os lixos e entulhos da alma, começa com um versículo que eu queria que a igreja lesse juntos. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O coração da gente faz toda a diferença na nossa vida. E esse versículo de Provérbios, por mais que você tente a plástica, os cosméticos, tentar uma beleza exterior, mas o que de verdade traz uma beleza exterior é a condição do nosso coração. Não tem como um coração ferido, amargurado, marcado, triste, abatido, trazer formosura, trazer brilho na vida de alguém. Mas, gente, a gente vai ver hoje nessa introdução o propósito de Deus na nossa vida, o que Ele deseja que aconteça conosco de dentro para fora, o coração como fonte da nossa vida, como centro da nossa vida, e o que Deus deseja fazer em nós, de dentro para fora. A gente vai seguir, pode passar, a gente vai seguir ali, ó, esses 4 pontos, que são os pontos que a gente vai abordar praticamente todas as vezes que falarmos desse assunto. O que são os lixos e entulhos da alma? A gente vai falar, quando for falar de culpa, o que é a culpa? Culpa verdadeira, culpa falsa. Quando for falar de medo, o que é o medo aceitável e o medo patológico? Quando a gente for falar de ansiedade, cada lixo a gente vai falar dentro dessa temática. Nós vamos buscar também por que guardamos lixos, onde guardamos lixos e quais os danos de guardarmos lixos e entulhos, tá? Pode passar a seguir o primeiro dessas telas aí. Pode ler, Fernanda. O que são os lixos e entulhos da alma? Quando alguém valoriza um carro antigo, um monumento ou construção antiga, está dando valor a algo que representa coletivamente algo de valor, até mesmo em termos culturais. Tem pessoas que valorizam o antigo. Não tem nada de errado, pelo contrário, graças a Deus por essas pessoas, porque se não houvesse essas pessoas, não teria hoje castelos para a gente visitar, monumentos, ruas que foram restauradas, construções barrocas, quadros fantásticos da antiguidade, graças a Deus por aqueles que valorizam o antigo, porque tem coisas que realmente têm valor, que faz parte da nossa história. Mas pode passar. O problema está aí agora quando as pessoas dão valor a coisas antigas, coisas que não têm valor.
coisas que causam prejuízos e danos e que têm grande influência na sua vida. A pergunta que é feita é por que se dá valor às coisas antigas, coisas que estão lá dentro e não entraram hoje, mas que causam dano. Por que nós damos valor a um carro, um Fusquinha 67? Porque é uma relíquia, vale 25 mil, vale 30 mil, e tem um valor também de relíquia, que é um valor afetivo de relíquia. Mas por que damos valor a uma memória dolorosa? E por que damos valor a uma raiva que temos de alguém que nos fez alguma coisa? Por que a gente dá valor? Interessante que, inclusive aqui em feira, eu vi algumas pessoas contra que iam derrubar algumas árvores ali na Getúlio Vargas, e algumas pessoas lutaram contra, se apegaram àquilo que fazia parte do passado. Que legal! Só que nós nos apegamos também a coisas que nos aconteceram no passado, só que são coisas que uma árvore, eu também considero de valor. Não lutei por ela, não omiti minha opinião, mas que bom que alguns se apegaram e lutaram por essas coisas antigas. Só que, às vezes, nós lutamos, nos apegamos, damos valor a coisas antigas, coisas que nos aconteceram e que trazem um grande dano. Damos valor a coisas que não têm valor. Pelo contrário, são tesouros que alguém já chamou de moeda podre. Moeda dá valor a coisas que não têm valor, mas se apega àquilo como se fossem tesouros, que, na verdade, são lixos e entulhos. Há um versículo que a gente vai ler aqui todos juntos, pode passar? Esse versículo eu queria que a gente colocasse a escala de valores de Deus. Vamos ler todos juntos esse versículo, vamos lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a escala de valores de Deus não é guardar coisas antigas, que não tem valor mais ainda. E nós vamos dar alguns exemplos agora, a Fernanda vai falar essa primeira tela, alguns exemplos de coisas que são de valor para as pessoas que estão guardando. Por exemplo, gente, nós colocamos alguns exemplos ali. A mãe que acha que o seu filho dá a ela um significado e importância, então tem grande dificuldade em deixar o filho partir, seguir a sua vida. Eu sei que alguns aqui devem conhecer pessoas assim, que não deixam o filho crescer, que não solta o filho, porque ela encontra na vida dele sentido e significado para si. Quer dizer, está equivocada. Outra coisa, um menino que foi abusado lá na infância e que guarda um ódio como algo de extremo valor, a ponto do ódio dar uma espécie de força, uma espécie de missão de vida. Tem pessoas que guardam aquilo e é aquilo que empurra para frente. Pois eu vou mostrar que eu vou vencer em um dia, e eu já ouvi, assim, eu vou matar. E aquele ódio, ele é seguro como um tesouro. E é aquilo que dá a ele sentido e missão de vida, como se aquilo fosse de valor, mais um lixo guardado, mais um entulho na alma. Agora, na próxima tela, nós colocamos ali, por exemplo, uma outra imagem. A morte imprevista de um filho pode paralisar a mãe ou o pai quando resiste seguir em frente. Foi um aluguel de um apartamento, não foi, na Vitória? Nós fomos comprar, quando eles moravam em Salvador, era solteira, nós fomos procurar um apartamento para comprar. E nós fomos em um apartamento lá no corredor da Vitória, e os pais, o casal estava se desfazendo do apartamento, e tinha um quarto intacto. E o filho deles tinha morrido quando adolescente, e o quarto estava do jeito que o filho deixou. O sapato na posição, da última posição que o menino deixou. Então, aquilo ali, eles paralisaram ali. Não foram para frente. Anos que não deixou que o quarto fosse invadido. De repente, assim, pensando que se mudasse, é como se a memória do filho, abrisse mão da memória e do valor do filho. E a vida deles foi paralisada com aquele apartamento. Aí tem também um outro exemplo, algo que a pessoa fez e não consegue se lembrar sem ter vergonha. Então, a pessoa se comporta de tal maneira por conta daquilo que fez. Um exemplo é quando a pessoa, por exemplo, ela cometeu um crime, por exemplo, ela cometeu um crime, ou ela
ela foi presa, um exemplo é a pessoa que foi presa, então ela é solta, e depois que ela foi presa e é solta, então quando ela está socialmente com as pessoas, ela nunca se abre, ela nunca tem uma amizade íntegra, verdadeira. Por quê? Porque ela tem medo que alguém descubra aquilo que lhe aconteceu. Isso acontece com muita frequência. Pessoas, elas passam a se comportar se protegendo como uma construção de defesa, como uma construção, consequência de um lixo que ele não quer jogar fora. Ele não quer explicar, ele não quer dizer que lixo é aquele. Não quer se livrar daquela culpa. E quantas pessoas que acham, porque guardam aquilo, guardam aquela culpa, e acham que as pessoas, poxa, passam por ela e olham, poxa, porque tem olho e vê. E a pessoa diz assim, olhou para mim porque já sabe o que foi que eu fiz. Já está ali, está estampado na minha cara o que eu fiz no passado. Pessoas que agem assim e não se livram daquela culpa. Interessante, aconteceu aqui, eu não estava presente, mas Fernanda falou que num dos eventos aqui, eu também não sei dizer quem foi, tá? Porque minha memória não está, porque eu não estava presente. Um dos eventos de mulheres aqui, uma das mulheres deu um testemunho. Não sei qual foi o evento, não sei quem foi. Mas uma das mulheres aqui deu testemunho. E eu me lembro, Fernanda, dizendo que quando aconteceu ao final do testemunho que essa pessoa deu, que eu não sei quem foi, pessoas chegando para ela, menina, você é corajosa de falar essas coisas. Falando da coragem. Agora, para aquilo que a pessoa estava contando, não era mais lixo. Ela só poderia contar se ela estivesse explicando aquela história. Mas para outra pessoa que estava lá, é óbvio que ela falou você é corajosa, porque ela guarda várias coisas e acha uma tremenda coragem. Por quê? Porque ela então está cheia de lixo. Isso aconteceu algumas vezes, não foi? Sim, sim, sim. Tem pessoas que têm armários, não é sair do armário, não, viu, gente? Esse negócio aí de... Mas tem gente que tem, vou trocar o nome, baú. Amém. Tem baú, melhor. Tem porões, e que tem tanta coisa guardada e não tem coragem de ir lá e fazer uma faxina. Diz, não vou mexer naquilo não, porque vai dar muito trabalho de limpar. E mantém um porão ali, um baú ali de coisas velhas e sem valor. E a gente sabe que as coisas, águas paradas, o que é que acontece? Água parada? Dá bicho, né? dá dengue. Causa doença. E deixar ali parado, melhor não mexer. Uma outra coisa aqui, na tela a gente colocou ali, eu estou me afastando para o lado, para vocês olharem, né? A tela. Uma pessoa que com recorrentes problemas de autoridade. Né? Aí você pergunta o que é aquilo, ela é rebelde. Mas calma lá. Que desde sempre diz para si mesma, não vou deixar ninguém mandar na minha vida. Já vi vários casos desses. Pensamento decorrente, talvez, de uma infância invasiva, controlada, manipulada ou reprimida. Né? Pessoa que viveu uma infância muito sobre invasiva, né? Uma pessoa que não tinha privacidade, que fazia as coisas que não queria, que era obrigada a fazer várias coisas que não desejava, que não tinha escolha com as pessoas de autoridade. Então, essa pessoa diz assim, ninguém mais vai mandar em mim. Então, ele chega na empresa, chega na igreja, chega nos outros ambientes, é uma pessoa rebelde. Mas não é rebelde porque eu chamo de rebelde. Ela é rebelde porque tem lixo dentro. O lixo que não permite ela viver ela livre. É rebelde porque ela está ainda se defendendo. É uma maneira que aquela rebeldia é uma maneira dela se defender das invasões e das manipulações. Só que ela não é mais criança. Não existe mais manipulação e invasão. Só que ela guarda aquele lixo da infância e continua como adulto agindo como criança, se defendendo quando não tem ninguém invadindo nem manipulando, mas na cabeça dela, no coração dela, no porão da alma dela, tem a manipulação e o desejo de se preservar. Nós estamos dando esses vários exemplos, queridos. Não é para isso aqui ser uma ministração de psicologia, não. De jeito nenhum. Fique tranquilo com isso, que o Espírito Santo está no controle, tá? Uma fraca energia de realização, eu coloquei na tela ali, e conquista em alguém, pessoa que não tem força de conquista, porque acredita naquilo que foi dito e repetido. Né? Ele acreditou, mas o lixo da crença está ali. Mesmo estando em outra fase da vida, continua dando valor a algo danoso, limitante, prejudicial, construído e pertencente à infância. Exatamente o que a Fernanda falou. Pessoa que está parada na infância, qualquer ser humano, queridos, vocês estão cansados de ver
exemplo no Facebook de pessoas que teve agora um recente, que um lixeiro que se formou em medicina, outro lixeiro que se formou em direito, ele foi pegando livros do lixo e se formou. Quer dizer, não é dificuldade. E aí esse camarada, ela vai lá para cima, você conte como é que foi. Oi, como é que foi? Então conte quantos não foram. Tem 1 milhão que não fizeram e um fez. Aí pega aquele cara, bota lá no pedestal. Ô, meu amigo, qualquer um tem condição de fazer, desde que aplique a energia, não fique cheio de lixo parado lá. É algo assim, verdadeiro. O ser humano tem capacidade. Tem até uma gravurinha, uma figurinha que talvez alguém tenha visto, de um cavalo amarrado em uma cadeira. Um elefante amarrado em uma cadeira. Tem uma cordinha amarrada na cadeira. Ele não sai do lugar porque ele está com uma cordinha preso em uma cadeira. Só que o elefante, basta ele dar um passo que derruba a cadeira. Mas só que ele foi amarrado quando criança. E ele tentou, quando era filhote, tentou, não conseguiu. E foi desistindo. E desistiu. E uma cordinha e uma cadeirinha segura um bicho de toneladas. E hoje tem pessoas assim, adultas, amarradas a pensamento infantil e não vai para frente, não cresce, não realiza por conta desses pensamentos. Outra tela em um tempo de vida. Outro exemplo, né? Em um tempo da vida muito fortemente marcante, a insegurança foi a tônica predominante na vida de uma pessoa. A partir de então, a segurança e o controle são buscados como algo de infinito valor, algo essencial, como se pudesse existir o tal suposto controle ou segurança humanos. Esse exemplo eu vou dar de uma pessoa que saiu do interior e veio para a capital. Quando chegou na capital, foi morar num pensionato, foi morar na casa da tia, foi morar em um determinado lugar. Me lembro de um caso de um rapaz que saiu de Feira de Santana e foi morar no Corredor da Vitória. Ele não tinha nada, não tinha nem o que comer, é uma pessoa que vivia... Então, o que acontece? Ele adquiriu uma independência que o que ele mais busca é ter aquilo que ele não teve na fase mais difícil da vida dele. Então, assim, se ele entrar na insegurança, parece que ele volta àquela fase. Então, ele luta com tudo na vida para ter controle e segurança. Controle e segurança, controle e segurança. É uma luta que nunca termina, né? Bom, terminados esses exemplos, queridos, nós mudamos ali para o número 2. O que é o número 2? Como é que guardamos? Né? Primeiro, o que são os lixos, já explicamos os que são os lixos. Essas coisas que não fazem sentido, mas a gente dá valor. Né? É uma raiva que tem de alguém, é uma memória que não foi resolvida, é um perdão que você concedeu mal concedido, seja o que for. Vocês já entenderam que é um elemento limitante para a vida. Mas como é que esse negócio acontece? Fala aí, Fernanda. Nosso processo de guardar lixos e entulhos. Primeiro, nós atribuímos valor a sentimentos, pensamentos e memórias. Tem coisas que só existem aqui, não é mais real. Está lá no passado, mas está aqui na minha memória, mas eu dou, mas é importante e eu me apego a sentimentos, a lembranças. Eu vou fazer um teste aqui. Tenita está ali atrás. Aí, dias atrás, a gente foi aniversário do marido dela, nós fomos na casa dela ali, lá no esqueço o nome daquela, como é o nome daquela rua? Artêmia Pires. Aí fomos lá na casa dela, casa novinha, vou fazer uma pergunta aqui. Você jogou muita coisa fora para se mudar para aquela casa? Muita coisa fora. Vou fazer só uma pergunta para vocês aqui. Quem tem na sua casa, igual a Eteni, quem tem na sua casa coisas que você está precisando jogar fora, acumuladas, que faz tempo que não mexe? Levanta a mãozinha assim. Irmão, eu não mexo na minha casa, porque se mexer, só de pensar cansa. Então eu não quero nem mexer. Só pensar de arrumar minha biblioteca, eu fico cansado. Imagine de arrumar. Com certeza. Todo mundo é assim, mas dá valor, digamos, uma revista Veja, da morte, a revista Veja do 11 de setembro, aí você guarda. É um valor que você dá a uma coisa. Sim, mas e os sentimentos? Aí a revista Veja pode até ter um valor, mas e os sentimentos? E os quartinhos da bagunça, né? Que graças a Deus não tem mais. Mas quem é que não tem um quartinho? Quem é que não tem, não? Alguns têm o quartinho da bagunça. Joga as coisas lá e não resolve.
Número 2, nós não avaliamos danos e prejuízos dos tais sentimentos, pensamentos e memórias. Então, a gente atribui valor aos sentimentos, mas não avalia o prejuízo deles. A gente guarda a revista Veja, mas não sabe o valor que tem. Semelhantemente, quando é um sentimento. A gente tem um sentimento, mas a gente não faz nada, porque não para fazer uma avaliação do que aquilo está provocando. Pois é, porque se fosse fazer avaliação do que está acontecendo na nossa biblioteca, o que tem de ácaro ali que causa mal, o que tem de ácaro e causa mal, que chegar ali e começar a futucar aqueles livros, misericórdia, vai ter que botar uma máscara de proteção para poder limpar. Causa dano, causa dano. E terceira coisa que eu coloquei, está ali na tela, ó. Nós temos aqui, já venho falando isso nesse período que falo de discipulado, um reduzido autoconhecimento. Muita gente tem um pequeno autoconhecimento. Não percebemos os mecanismos de defesa que nós usamos. Um exemplo do mecanismo de defesa de guardar lixo. Não, mas o dia vai ser útil. Esse é um mecanismo de defesa para respaldar a preguiça. Respaldar a preguiça. Não, mas um dia quem sabe não vai usar. Respaldou a preguiça. Sai. Mas olha assim, eu não vou pedir perdão a ele não. Por quê? Não, mas ele não vai me perdoar mesmo. E assim a gente vai postergando soluções da alma, né? Eu não sei se ela está aqui, mas há pouco tempo chegou para mim e fez assim, e eu conversando com ela, falando com ela, né? Quanta coisa ali guardada, ela, meu Deus. E eu me considerando uma pessoa super resolvida, e eu não percebi a couraça que eu levantei na minha vida, e está tudo ali acumulado, represado e guardado. Porque a gente se defende, a gente cria mecanismos de defesa. Né? Nego de que não, o problema tem você. Está tudo bem comigo, né? Está tudo resolvido. Está lá negando, não enxerga o que está acontecendo consigo. E o ponto 4 ali, Satanás atua sobre o passado, relembrando, reinterpretando, sugestionando e acusando. Queria falar uma coisa para você, querido. Você, uma coisa meio pesada. Você não tem controle sobre estes pensamentos e sentimentos. Você acha que tem. Quem tem controle é Satanás. Vou explicar por quê. Porque ele viu de fora. Estava acontecendo com você. Por exemplo, um abuso. Ele viu de fora acontecer aquele negócio. E ele sabe, porque ele é especialista, doutor em tentação. Ele sabe relembrar exatamente onde dói. O que você faz para não sentir dor de novo? Vai jogando embaixo do tapete, vai negando, vai dizendo, não, eu odeio o Natal, eu não gosto de Natal, Natal é uma festa chata. Você vai fazendo isso. Estou dando um exemplo, não gosto de Natal, tal, joga Natal. Aí, Satanás, quando chega em outubro, faz o quê? Está chegando sua época preferida. Aí na veia. Ele chega exatamente onde você não tem controle. Você que acha que tem controle. É exatamente assim. E vem a depressão natalina. E as depressão pessoas deixam natalina. para lá. Gente, isso é um problema guardado. É um lixo ali acumulado. Essa depressão natalina tem que ser resolvida. Alguma coisa ali que aconteceu naquela fase, naquela data na sua vida e que marcou. Quer ver? Quantos aqui, de algum modo, vai lembrando aí, já se decepcionaram em um Natal? Em um Natal. Levanta a mão. Eu já me decepcionei em um Natal. Bom, falei aqui, Natal. Podia ser da Páscoa também. Ah, você não, nega não. Eu estou falando assim, imagine uma festa de Natal, um monte de gente levantou a mão. Agora imagine as situações da vida, em um casamento, em uma lua de mel. Irmão, lua de mel, história de lua de mel, meu Deus do céu. Um casal foi para a lua de mel, só essa história. Tinha feito uma operação de fimose. Bom, isso é para ser, desculpa falar, é ser imbecil, fazer uma operação de fimose antes de casar. E próximo, o que aconteceu? Não se fala em microfone, não precisa falar, né? Adivinhe o que aconteceu. Eu só vi a história da mulher esculhambando com ele. A lua de mel foi sangue puro, irmão. Aí você pergunta, do lado errado, claro. Do lado errado. Agora essa história teve que criar uma lua de mel mais de 10 anos depois. Imagine 10 anos escravo de uma lua de mel, de um erro
de uma operação de fimose. Parece uma bobagem a operação de fimose, mas Satanás não está querendo saber se é operação, se foi Natal, se foi Coelhinho da Páscoa, se foi bicicleta. Ele vai acabar com a tua vida porque ele é especialista em destruir vida. Ele é ladrão. Matar, roubar e destruir. Então isso é o que ele sabe fazer. Vamos lá. Esse próximo, né? O ser humano... Como é esse processo? Já falamos 4 coisas, agora vamos lá o processo em si. O ser humano está em constante mudança e descoberta. A insegurança é a própria condição da vida. O ambiente externo sempre parece hostil, seja qual for. Passa aí. Aí eu vou ler aqui e a gente explica junto. O ser humano está em constante mudança e descoberta. Mais um ponto. Há um grande esforço das organizações em ajudar as pessoas a superar esses lixos, visando realização profissional. Ou seja, a criança nasce, começa a crescer, aparece o bendito pai, dizendo aí, não, peraí, isso não vou falar não, eu faço no próximo, eu falo aqui. Deixa eu passar aqui. O ambiente é difícil, o ambiente é hostil, a pessoa vai absorvendo as dificuldades porque problema com lactose, né? Como é que chama? Intolerância à lactose. É a enfermidade que aconteceu, é a gravidez e o filho que veio numa hora que a mulher teve que parar de trabalhar e aí com isso veio a dificuldade. Ou seja, a vida não é fácil. A vida não é fácil. A vida foi fácil, Edmari? Quantos filhos você tem? Se criar 5 filhos é fácil? Claro que não é. Quantos empregos você tem? Ele tem 2 empregos. Então, tem 2 empregos, 5 filhos. Faz a conta aí, né? Então, assim, a vida é correr atrás. A vida não é fácil. Então, nesse ambiente externo, o que acontece? O sujeito chega no trabalho, vai trabalhar na Pirelli. Pirelli tem um departamento para motivar o cara. Não, mas você consegue, você vai ser o nosso gerente, você... Por quê? Porque todas as pessoas, até as que entram na empresa, estão meio assim, meio que dizendo assim, vou ser demitido, aqui só tem crocodilo. Quer ver? Lucas já saiu, porque ele trabalha essa hora, ele vai pegar agora 10 horas, ele já foi embora. Pergunte a ele como é na Nestlé. Ele me disse assim, rapaz, ser gaúcho aqui em Feira de Santana está complicado. Ele falou gaúcho porque ele é bem positivo, bem aquele pão, queijo. Está difícil. Todo mundo é contra mim na Nestlé. Aí eu falei assim, rapaz, tem que ter inteligência emocional para esse tipo de relacionamento. Inteligência emocional não, você tem que ser permissivo com o erro das pessoas. Porque se você falar a verdade, você se queima com os colegas. Imagine, dentro de um trabalho, de uma empresa, você tem que se... E as pessoas estão... Então tudo é difícil, irmão. Empresa é difícil, casar é difícil, ter filho, tudo é um ambiente hostil. Aí eu passo aqui, Fernando explica, para evitar que a gente mesmo veja a hostilidade, aí você vai ver o que os pais e pai e mãe fazem com os filhos. As experiências e suas interpretações são transmitidas pelas pessoas. O pai e a mãe, a família, os demais ambientes passam para a criança a sua experiência como sendo verdade. Um exemplo é o medo de cachorro, outro exemplo é não confiar em ninguém. A gente experiencia alguma coisa na nossa vida e eu assumo aquilo como verdade, eu ainda ensino o meu filho. Por exemplo, ninguém, como a gente coloca aqui, ninguém é confiável. Nem adianta que você não vai ter ninguém na sua vida. Lute por você mesmo. Não adianta que você não vai ter ninguém por você. Sua mãe falava assim, né? Minha mãe mesmo dizia assim pra gente. Vocês só tem vocês. Dizia assim, né? Com nossas irmãs, né? Se unam, né? Quando a gente brigava. Se unam porque vocês só vão ter vocês. Por vocês. Não pensa que você vai ter ninguém, não. Então, por a própria insegurança... Você entra na empresa, qual é os conselhos que você recebe? Muito bem-vindo, nós estávamos aguardando um camarada competente como você. Só, irmão, depois você acorda, porque isso é só em sonho. Tem que acordar. Não vai ser nada disso para falar assim, Tu vai ver quem é aquele cara ali bonzinho, mas tu vai ver quem ele é. É assim mesmo. Você começa a receber os conselhos de quem vai lhe dar facada. Aí você já não sabe de onde é a facada. Você anda de costa para a parede, porque faca vem de todo lugar. É assim que funciona. O ambiente e as pessoas passam a experiência que eles têm. O medo de cachorro é verdade, irmão. Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem medo de cachorro. Não vou pedir para levantar a mão. Mas muitos dos pais que têm aqui medo de cachorro passam o medo de cachorro para os filhos. Passaram. Depois você vai pedir perdão a Deus, mas não vai adiantar mesmo, já passou, ferrou. Passa um cachorro na rua, ou tem um cachorro, venha, eu vou proteger você, cachorro morde, não pega. Na verdade, ele tem medo de cachorro, e a criança vai ficar com pânico de cachorro. Então, vamos adiantar, pode ler, Fernando. Algumas coisas parecem ser verdade, outras
Algumas coisas parecem ser verdade, outras dão sentido de propósito, algumas coisas justificam comportamentos, outras servem para dar à pessoa sentido de valor. Que coisa, né, gente? E lixos que fazem isso, entulhos fazendo isso na nossa vida. Coisas que parecem ser verdade, que dá sentido de propósito de vida. O caso de sentido de propósito de vida, por exemplo, uma pessoa que foi abusada na infância, um jovem que foi abusado, ou uma pessoa que de pequeno teve que trabalhar em casa porque a mãe obrigou, por qualquer razão, a mãe trabalhava e mandava ele lavar prato, lavar banheiro, isso com 7, 8 anos de idade, lavar banheiro desde pequeno, pá, vai lavar, vai fazer. Então ele desde pequeno começou com aquela raiva de trabalhar em casa. Interessante, aí depois essa pessoa casa, e aí não gosta de cozinhar, não gosta de limpar, não vai fazer nada. É a esposa de um marido, obviamente, mas não gosta de fazer nada. Ela não sabe explicar aquele lixo, tem uma raiva, quando vai ficar em casa, não vai para a cozinha, não lava os pratos, dia de domingo fica aquele lixarada arretada lá, quando chega da igreja, está tudo lá, não lava não. Aí a gente bobagem, não, o casamento está se deteriorando, ela não faz e também não resolve, também não identifica. Lixos da alma. Ela acha que é lixo na pia, mas não, é na pia interna. É aqui dentro que está o prato sujo. O que mais? Então, um sentimento de vingança ou um ódio, muitas vezes, pode significar uma tentativa de proteger a dignidade, o eu. Por exemplo, né, uma tentativa, um sentimento de vingança ou um ódio. Vamos pegar ainda o exemplo desse menino abusado na infância. Uma tentativa de se livrar desse ódio, quando alguém pode chegar para ele, mas esse ódio está destruindo você está vendo que não vai para lugar nenhum, mas é como se ele fosse abrir mão daquilo, estivesse abrindo mão de si mesmo, sabia? Tipo assim, mas foi comigo que ele fez, ele não sabe com quem ele mexeu. É como se ele precisasse daquilo para se sentir valorizado. Se ele abrir mão, ele perde de dar valor a si mesmo. Aquilo dá valor a si. Enquanto eu estiver segurando isso aqui, eu estou me dando valor. E isso acontece, gente. Comigo, não. Parece, né? Sentimento de dignidade. Às vezes é somente orgulho. Né? Um ego ferido. É o que vai dizer aqui agora. Por isso que a gente colocou aquele eu. Um ego ferido. Olha aí, ó, outra razão para guardar maus pensamentos e maus sentimentos é poder torturar e julgar o ofensor. Você sabe que ele errou, sabe que ele erra, mas você tem o direito de ficar com raiva dele porque é uma maneira de você estar por cima. Só que resolver, eu coloquei ali, é abrir mão do orgulho, de ter direito, abrir mão, de ter razão, abrir mão. A pessoa não quer. A pessoa não quer, prefere falar mal, prefere criticar, prefere... Quer ver um negócio? Isso eu vou dizer para vocês aqui publicamente. Eu não conheço pessoa que quando vai sair de igreja, vai ao pastor falar com ele. Eu não conheço. Por que ele não faz? Porque ele prefere sair julgando o pastor, criticando o pastor e falando, porque para ele faz bem fazer isso. E estar fora falando mal, para ele faz bem, isso massageia o orgulho. Ele pode dizer, eu queria te agradecer pelo tempo que eu estive aqui na sua igreja, foi uma benção, mas ó, eu estou morando lá e tal, dá um motivo lá qualquer. E ele vai embora, tchau, estou indo para frente, você fica aqui, eu estou indo embora. Não faz isso, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Outro dia, se um pastor me reclamou disso, eu falei, meu filho, não seja ilusório. As pessoas não têm essa cara de ferro de dizer o motivo pelo qual faz as coisas. O motivo fica interno para poder estar orgulhosamente sendo, e por cima, como a gente fala, por cima da carne seca. E por último, o texto que tem ali, o lixo sempre cresce, porque lixo atrai lixo e entulho atrai pecado. Queria que a gente lesse aquele versículo juntos, pode ser? Aquele versículo do Salmo 42, verso 7, vamos lá? Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Deixa eu dizer bem claro para você, a sua raiva vai chamar pornografia, a sua falta de perdão vai chamar a preguiça. Olha o que eu estou falando. A sua rebeldia vai chamar depressão. É tudo uma coisa só.
Um pecado chama outro pecado como isso aí. Não há uma conexão lógica de pecado. Um pecado, gente, nunca está sozinho. Ele nunca está sozinho. Uma mentira tem alguma coisa por trás, vai chamando o outro, engano que vai chamando, e ele nunca está sozinho. Por isso o perigo de estar guardando esses lixos, porque o lixo vai acumulando lixo, e vai acumulando e vai piorando a condição. Por que existe, queridos, murmuração e maledicência no meio do povo de Deus? Por que existe? Porque isso faz com que a pessoa seja juíza da situação. Ela pelo menos tem razão quando está falando para o espelho. Mas por que não fala para uma outra pessoa para saber se é verdade? Não importa ser verdade, o que importa é se sentir bem estando certo. Só que isso é pecado. O problema do lixo é esse, é que aquele lixo deteriora. Coloca ali na tela. Pode ir. As pessoas sempre guardam lixos por ignorância. Há uma verdade libertadora ao qual a pessoa não teve acesso. Por isso que ela fica dando valor ao que não tem valor. Tem alguma coisa que ela não teve acesso e revelação e luz. Não existe nenhum caso em que não haja outra forma de olhar e pensar a vida ou a situação. Domingo passado eu telefonei, quarta-feira passada eu telefonei, fiz contato com Ricardo Reis, alguns sabem quem eu estou falando, da FTCR. Fiz contato com ele e com alguma dificuldade consegui domingo ligar o Skype. Ele falou, me telefone. Não, eu quero olhar no seu olho. Liguei o Skype, ele estava ali na cozinha da casa dele em Limeira. Liguei o Skype e comecei a conversar com ele para esclarecer algumas coisas para ele acerca da nossa história, do que ocorreu, dele e eu. Eu me lembro no final, quando Fernanda estava deitada assim, eu falei, Fernanda, dá um oizinho para ele. Aí ela chegou no Skype e ele começando a chorar, ele já tinha falado várias coisas, começou a chorar e falou, aí é covardia, não, Fernanda não, por favor. Aí Fernanda pegou, começou a falar, e ele chorava convulsivamente. Eu fico pensando, queridos, o dano que algumas coisas que não estão sabidas, a essa ignorância está causando. O conhecimento de uma coisa que eu disse a ele, libertou Ricardo. Quanto tempo algumas verdades você está perdendo de ser liberto, porque o lixo para você vale mais que a verdade. Então vamos em frente. Você já fez isso aqui? Já falou isso aqui, né? Não, aqui. Vamos na perspectiva de Deus. Pode falar? Há sempre uma verdade a ser revelada que está oculta a quem guarda lixos e entulhos. Quero te dizer o seguinte, você que acha que confessar alguma coisa, falar algum negócio ou ir pedir perdão para alguma coisa é um processo doloroso, eu quero dizer bem claro para você, não é doloroso. Se para você é doloroso, alguma coisa você não sabe ainda. Irmãos, eu só liguei para Ricardo porque eu entendi um negócio. Quando eu entendi, eu liguei para ele. Eu não senti nada, nem dor, nem não dor. Eu tinha que ligar, eu devia a Ricardo uma satisfação. E eu liguei. E eu liguei para Ricardo e ele chorou. Agora, se ele chorou e gostou de chorar, ou ele gosta de lágrimas, isso é outro problema. Mas o que eu estou dizendo, quando você está... Isso é lixo. Porque uma verdade faz assim, ó. Conhecereis a verdade vos... Ela solta. Você vai falar, ô meu querido, naquele tempo eu estava insano. Eu já pedi perdão a algumas pessoas assim. Naquele tempo eu estava louco, eu enlouqueci. E é verdade. Na hora que eu disse uma verdade, para mim a verdade me libertou. Então eu posso libertar alguém com a verdade. O problema é que muitas vezes a gente não quer trilhar esse caminho. Terceiro ponto. E a terceira questão, né? Aonde guardamos os lixos? 1 Tessalonicenses 5,17, o homem é formado por... Espírito, alma e corpo. Gênesis 2,7, o que está escrito ali? O homem não tornou-se espírito nem corpo. O homem tornou-se o quê? Alma. Então, a alma. O lixo é guardado na alma. A psicologia não define alma, viu, queridos? A psicologia não define alma. Alma é a definição da Bíblia. Não tem definição psicológica de alma. Vai lá. E 1 Pedro 1,9, alcançando, vamos ler juntos? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Deus quer salvar a nossa alma. Nós não temos problema no corpo. O corpo
ele é uma consequência. O corpo é uma capa, é uma roupa, né? Mas a alma, o que é a alma, Fernanda? A alma é a identidade humana, a sede dos pensamentos, sentimentos e memórias. Com base nos maus sentimentos, pensamentos e memórias, estes lixos e entulhos se apresentam como atitudes, atos, comportamentos e palavras. Como é que a gente percebe que tem um lixo ali dentro? Né? Como é que percebe? Como é que a alma se manifesta? Com lixo você vai ver o quê? Maus pensamentos, pensamentos maus recorrentes, atitudes más atitudes, palavras que às vezes a pessoa não sabe nem porque saiu aquela palavra, rapaz, saiu, escapou, que estava guardada ali e escapou. Então, essas coisas a gente percebe o estado do coração com essas coisas que saem, que se apresentam. Uma outra figura que a Bíblia cita sobre alma, já no Antigo Testamento, é a palavra coração. A Bíblia descreve o coração como lugar onde se armazenam e procedem os lixos e entulhos. É a mesma coisa que alma, você já sabe disso. Em termos exegéticos, a Bíblia utiliza o termo coração aludindo ao centro da vida. Agora a gente vai ler vários versículos, eu queria que você lesse junto aí para você perceber. Só um minutinho, quando fala coração, quando a Bíblia fala coração, não está falando desse coração. A gente fala, meu coração, eu senti dor no coração, porque o coração. Mas o coração, o centro da vida, não é aqui, é aqui. É aqui o nosso coração, o centro da nossa vida. Se você trocar o coração por um coração doado, fique tranquilo que Jesus não vai embora naquele coração que morreu, tá? Um coração é uma bomba, tá? É uma pena que aqui a esposa do cardiologista parece que entende tanto de coração quanto o cardiologista, né? Acho que não. Mas, enfim, vamos ler esses versículos. Eu queria que você lesse, porque são versículos selecionados com uma finalidade. Vamos ler esse aí? Respondeu Jesus: desce pelo ventre, mas o que sai, e é isso, porque do coração a gente sempre diz isso, queridos, quando está dando curso de noivos. Qual é o principal órgão sexual do homem e da mulher? A cabeça. Sempre diz isso. O principal órgão sexual é esse aqui, meu irmão. Porque se o negócio empenar, você ainda acha remédio. Tá? Entendam em código, tá? E acha remédio. Mas se a mente estiver mal, se a relação acabar aqui dentro, tem sentido. Você vê, né? Quando a gente começou com aquilo ali, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração é fonte. Agora, imagine essa fonte contaminada, esse coração mau. O que é que sai dele? É isso que a gente leu aqui. Agora, mais dois versículos. Vamos lá? Do bom tesouro do seu coração, tirou bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pessoas que ficam falando palavrão, gente. Imagina o estado do coração dessa pessoa. Essa palavra não saiu daqui para fora, ela saiu daqui para fora. É um coração mau. Provérbios 26, 23, vamos lá? Como um vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquela língua bajuladora, como fala Provérbios, palavras lisonjeiras, que está ali dizendo coisas bonitas, mas com um coração perverso e mau. E vamos ler mais um versículo só. Jeremias, depois vai pular o outro. Jeremias 7, 24, diz aí. Vamos ler juntos. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então, pode passar agora lá no Hebreus 3:12. Aí. Então, nós temos aqui bem claramente, queridos, definidos, mas bem claramente definidos, que o coração é onde se guarda todo o lixo. Por isso, se uma pessoa estiver em rebeldia, o seu coração rebelde, o lixo está no coração rebelde. Por quê? Aí é outra história.
Por quê? Pode ter várias razões, né? Mas olha o que diz Hebreus 3,12. O primeiro dano que acontece com o coração sujo e cheio de lixo. Eu vou ler esse texto ali, porque observe que está grifado ali, perverso coração, e está grifado, endureça pelo engano do pecado. Observa, vede que não se acha em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar ao Deus vivo. Antes, exortai-vos aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Pode passar? O primeiro dano causado pelo lixo da alma, qual é? O endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Um coração endurecido fica insensível a Deus e ao outro. O coração, por isso que o Senhor disse lá depois em Ezequiel, né? Tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Pessoas que têm o coração endurecido pelo pecado, endurecido pelo ódio, endurecido pela mágoa, né? Endurecido pelo sentimento de vingança. E o Senhor quer quebrar esse coração endurecido. Tem também um versículo em Salmos que diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus quer um coração quebrado e não um coração endurecido. Passe o próximo. Os danos de guardar. Vamos ler juntos ali, Provérbios 28, 14. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração, o que acontece? Virá a cair no mal. E Gênesis 4, 9, perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda de meu irmão. Mostrando aí um coração endurecido que reflete na relação com os outros. Gente, não tem jeito. Eu estou magoado, seja lá com quem for, endurecer meu coração, isso vai se refletir em todas as minhas relações, inclusive na minha relação com Deus. Ela vai ficar afetada. Qual é o outro dano de guardar? Primeiro foi endurecer o coração. O primeiro dano de guardar lixo é endurecer o coração, só que Deus não quer coração endurecido. Ele quer coração quebrantado, quer coração de carne. O segundo dano, vamos ler ali? Emoções desordenadas. Que é medo excessivo, ansiedade, ira descontrolada, ódio, insegurança, autoestima baixa, alta, etc. Isso e todas é as lixo, consequências psíquicas. Isso é lixo. Indiferença. Você vê que Rafael, na hora que foi orar, ele falou a seguinte frase aqui, durante a oração: Senhor, que nós não sejamos insensíveis ao sofrimento do outro. O que é essa insensibilidade? É uma emoção que está recalcada, cheia de lixo, brocada, estragada. Insensibilidade é isso aí. A gente sabe que o medo é normal, absolutamente. Aliás, quem não tem medo é psicótico, quem não tem medo de nada, tenha medo dessa pessoa. E esse medo é normal. Esse medo de ter medo de uma pessoa que não tem medo é normal. Mas o medo excessivo, tudo demais. O descontrole, a pessoa até não sabe por quê que descontrola. Gente, é porque tem lixo e entulho guardado no coração. Nós estamos terminando os últimos 3 projeções, mas você sabe que a gente estava aqui com a presença de Plínio e tal, e a gente vai carregar ali. Hoje a gente passou uns 10 minutinhos, a gente vai encerrar agora, tá? A terceira coisa do lixo da alma, o que é? Estagnação na vida. Realizações, relacionamentos e vida espiritual. Vida espiritual estagnada, o que é isso? Vida espiritual implica em deixar as coisas para trás. A pessoa não deixa. Prosseguir para o alvo. Não tem como prosseguir para o alvo sem deixar as coisas que para trás ficam. A vida fica estagnada, não tem realizações. Nos relacionamentos, o que acontece? Eles são enxergados. Vira aí, pode passar. Relacionamentos são enxergados com óculos do passado e, por isso, não valorizados ou não saudáveis. Interessante que com uma pessoa que está com lixo no coração, ele não investe em amizades. Ele não investe. Ele não valoriza. Porque aquilo ali não teve valor mesmo, então daqui para frente também não vai. Ele projeta para frente a mesma coisa que teve no passado. E falta de realizações é causa e consequência ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, e a última projeção em azul, eu quero colocar ali os 2 versículos que norteiam o que Deus quer fazer, que eu queria que esta noite você introduzisse um tempo novo para você. Nós estamos orando por isso, a igreja está orando por isso,
E Deus já começou a fazer na semana passada, quando nos ensinou a orar com a irmã Lídia aqui. E esses 2 versículos, eles dizem assim: o Senhor dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus está chamando para você entregar o seu coração a Ele. Ou seja, você entregar sua alma a Ele. Ou seja, você entregar os quartos onde há algum tipo de memória, sentimento e pensamento guardado. Ou seja, entregar a Deus os lixos e os entulhos. E Deus pede a você agora, enquanto a gente solta essa música, eu quero que você feche seus olhos. Essa música é do Vencedores por Cristo, gravada no CD do Sérgio Pimenta. Eu quero que todos fechem os olhos, inclusive essa turma que está aí dentro do som, todo mundo aí na sala. Comece a orar em cima dessa música, mais alta a música.